daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Voltamos hoje a pôr em destaque a agricultura do concelho, que neste período de pandemia e emergência sanitária viu reconhecida a sua importância para dotar o país de um dos seus recursos naturais para a sobrevivência, isto é, a alimentação. A agricultura é, assim, uma atividade económica de grande importância, uma vez que o seu objetivo é a produção de alimentos, por isso é fundamental para a vida das pessoas. Contudo, a nível económico, a sua contribuição para o emprego e para a criação de riqueza, em termos relativos, tem vindo a decrescer, como acontece nos processos de desenvolvimento. Em Portugal, em 2018, dos 4.866.000 empregados, 294.200 estavam no setor primário, isto é, agricultura, floresta e recursos naturais, 1.209.200 no secundário e 3.363.300 no terciário. Em cada 4 empresas, 13 estavam no setor terciário, isto é, dos serviços, comércio e restauração, segundo dados de fevereiro de 2019. No nosso concelho, o setor primário, em 1960, ocupava 4.420 pessoas, em 2011 eram 197, segundo dados disponíveis também em janeiro de 2015. Em 1951 e 81, melhor dizendo, 50% da população ocupava-se no setor primário, aproximadamente 28%, e em 2001 eram menos de 10%, sendo de 47% nos setores secundário e terciário. Recorda-se ainda que o espaço agrícola representa 19% do território do concelho de Vieira do Minho, segundo dados de 1990, e no país a superfície agrícola utilizada total era, em 2003, 40,5% e em 2016, 39,5%. Em 1989, de 1989 a 2016, o total de explorações agrícolas no país decresceu mais de 50%. Por isso, aqui vamos repetindo que a agricultura é uma atividade económica de resistência e também de resiliência. Agricultura e pecuária nas áreas da criação de gado bovino, caprino e também cavalar, com uma raça autóctone, o garrano, assim como a silvicultura ou floresta, são atividades complementares que no nosso concelho, como em todo o norte e pode dizer-se no país, tem ainda no turismo em espaço rural uma extensão. É o pretexto para atualizar a análise da situação da agricultura no concelho, neste tempo ainda de pandemia, com representantes de organizações da agricultura do concelho, nomeadamente a Cooperativa Agrícola dos Agricultores e a ASERG, Associação de Criadores de Equinos da Raça Garrana. Convidamos e temos em estúdio António Afonso Barroso, Presidente da Direção da Cooperativa, José Vieira Leite, veterinário, e ainda João Paulo Carneiro Ribeiro, da ASERG, Associação de Criadores de Equinos da Raça Garrana. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Primeiro, Dr. Afonso, este tempo de pandemia foi, além de parar algumas atividades, no caso da agricultura, particularmente a pequena agricultura, a agricultura familiar, parece que despertou algum interesse a pessoas que tiveram de ficar confinadas. Muito boa tarde a todos, aos ouvintes da Rádio Alto Ave, pessoal aqui presente nesta mesa. Efetivamente, em tempos de pandemia, foi um bocadinho a ocupação no espaço rural, a agricultura foi um bocadinho a ocupação das pessoas. Eu tenho conhecimento que havia muita gente que não fazia a sua horta, não porque tinha a sua vida profissional, a vida profissional não lhe permitia fazer isso, mas conheço pessoas que neste período de pandemia fizeram da agricultura, no fundo, uma ocupação e acabavam por também passar o tempo, porque as pessoas efetivamente estavam enclausuradas, a pandemia assim não permitia, mas eu acho que nestas zonas rurais foi exatamente isso que assistimos. Foi muito mais fácil passar este tempo que todos nós queremos que brevemente acabe e que nós esperemos que ainda até outubro isso aconteça.
mas foi uma maneira das pessoas passar o tempo, este tempo que custou a todos a passar. E utilmente. E utilmente, exatamente, porque as pessoas acabaram por produzir aquilo que necessitavam e fizemos esse regresso um bocadinho ao passado, que aquilo que me dizia o Zé Luís, em que nos anos 50% da população vivia da agricultura e hoje sabemos que é menos 5% que vive na agricultura, e nós sabemos que aqui no Concelho de Vieira de Minho, sendo um concelho em que a agricultura ainda tem algum peso, principalmente a criação de gado, sabemos que e os novos que também surgiram, e os novos agricultores e os jovens agricultores, sabemos que foi uma maneira das pessoas ocuparem os seus tempos em tempos de pandemia. Mas é bom lembrar a importância da agricultura. Ela tem um peso baixo, aproximadamente menos de 10% do produto, daquilo que o país produz, o que faz com que seja necessário importar. É verdade. Portanto, é verdade que, e hoje nós não temos uma agricultura... E hoje fala-se muito da necessidade da sustentabilidade do país, isto é, da autonomia do país em termos alimentares. Claro que nós, o problema que temos geralmente aqui é a agricultura extensiva e a agricultura intensiva também. E nós aqui no Minho temos um bocadinho essa dificuldade. Temos pequena propriedade e a agricultura intensiva não é assim tanto. Portanto, o que temos vindo a apurar, no fundo, acabam por ser assim, são os nichos da agricultura em que ela é rentável para as condições que aqui no Minho e que aqui no Norte os agricultores têm. E, portanto, vão surgindo algumas oportunidades, vão aparecendo alguns projetos, e temos vindo a falar aqui ao longo do tempo dos novos projetos agrícolas que têm aparecido aqui no Concelho. Sabemos que quando não são projetos inovadores, são mais sustentáveis, porque acabam por ter, estou-me a lembrar, por exemplo, a criação de gado, as pessoas acabam por ter alguma rentabilidade, mesmo que o número de cabeças não seja exorbitante. Em algum tipo de agricultura, em que a chamada nova agricultura, as pessoas têm que atingir determinado patamar tecnológico, patamar em termos da área de cultivo, para que seja rentável, para que seja possível as pessoas continuarem ligadas à terra. Entretanto, falaremos mais adiante, vão aparecendo umas minorias que chamam os novos rurais ou neo-rurais, que vão tentando, em pequenos nichos, estabelecer negócio. Sim, e com culturas emergentes, são culturas que no fundo vão aparecendo e que não eram usuais, porque o que verificamos é exatamente isso, é que esta pequena agricultura, ou esta cultura que vão aparecer, ou neo-rurais, como estava a dizer, são em setores em que no passado não existia esse tipo de cultura. Aquelas culturas tradicionais. Há aqui um exemplo no Concelho, mas social, que é a hortinha biológica, não é? Hoje, vamos ali a Braga, também temos as hortas biológicas. As hortas biológicas não podemos, claro que voltamos àquilo ao que estávamos a falar aqui um bocadinho em tempos de pandemia, a ocupação dos nossos familiares e das pessoas aqui em Vieira de Minho em tempos de pandemia, que acabaram por cultivar a sua hortinha e passavam e ajudavam, tinham o reverso, que era aqueles frutos de altíssima qualidade, e depois e ajudavam a passar o tempo. Mas no fundo é um bocado assim, as culturas emergentes e que necessitam de grandes investimentos, elas só se ingram se efetivamente tiveram as condições ideais para que se consiga obter rentabilidade disso. Neste momento nós vemos as duas grandes confederações de agricultores, nomeadamente a CNA e a CAP, discutindo criticamente, naturalmente, aquilo da chamada bazuca dos apoios que vêm para a agricultura, que serão insuficientes. E se do lado da CAP há mais permeabilidade, digamos, a CNAC tem dá uma atenção particular à chamada agricultura familiar, entende que não chega. Aqui isto é, à pequena parcela não chegam apoios, até pela sua baixa capacidade para se tornar elegível de acordo com as normas que são necessárias.
Não, e já que fala nos apoios à agricultura, o que se vê é que no passado aconteceu um bocado assim, aquilo que me estava a dizer, que era assim. Hoje, de há uns anos para cá, o apoio é um apoio aos pequenos agricultores e se reparar, por exemplo, houve uma altura em que eram jovens agricultores, os pequenos agricultores, e isso massificou-se e, de certo modo, manteve este tecido económico ligado à agricultura. Mas no passado, se recuarmos uns anos atrás, esses apoios que havia à agricultura eram apoios de grande vulto. E o que aconteceu? Deu tudo em zero. O que é que aconteceu? E permitiu que as pessoas que estavam ligadas à agricultura, parte delas abandonassem. Porquê? Porque os apoios concentraram-se em meia dúzia de locais, meia dúzia de investidores, que consumiram, em termos de execução de fundos comunitários, não haja dúvida que era prático, porque eu atribuo milhões a uma pessoa e esgoto o pacote e está tudo executado. E isso, de certo modo, também provocou aquilo que há bocadinho dizia, que foi o abandono do setor primário, portanto, não é rentável. Mas hoje estamos a sentir exatamente o inverso, quer dizer, estes apoios são mais seletivos, mas também são mais massificados. Portanto, são apoios que se dá a quem quer investir, tem a oportunidade de fazer. Às vezes o modo de o fazer e a maneira de o aprovar é que acho que já foi mais célere e hoje, às vezes, isto demora muito tempo e as pessoas, e quem quer entrar e quem quer produzir, e neste caso na agricultura, às vezes não se compadece com estes tempos que às vezes demoram na aprovação do projeto, no pagamento das contrapartidas que depois as pessoas investem e querem receber as contrapartidas, e às vezes isso dificulta os agricultores, e só aqueles que têm algum pé de meia, como são aqueles que já estão instalados, e estou-me a referir, por exemplo, àquelas pessoas que têm a produção de gado, etc., às vezes é mais fácil para esses, mas quem mas tem... aqui é difícil encontrar número que seja relevante. Eu acho que o que é difícil é as pessoas, às aqui vezes, não é apostar ou selecionar o investimento. Às vezes, o que é importante, e as pessoas pensam, é exatamente nisso, é conseguir apoios para efetuar esse investimento. E às vezes esse apoio, eu estou-me a lembrar, por exemplo, nos jovens agricultores. Aqui no passado era possível fazer um projeto de 100 mil euros, por exemplo, em que as pessoas, o investimento era um investimento muito pequeno. Hoje já é um investimento, portanto, o jovem agricultor que se quer instalar já tem que adiantar muito dinheiro e, portanto, e a celeridade não é assim tanto quanto a gente pensava. Até porque passámos de uma situação em que a apresentação dos projetos era em contínuo. Por exemplo, portanto, no anterior quadro comunitário os projetos eram contínuos, as pessoas, conforme surgia a oportunidade, assim apresentavam os projetos, e agora temos calendários, e até parece que a hora de investir depende de um calendário, e eu vou estar à espera de que um calendário abra para eu investir. Deixa-me ver se o doutor que tem acompanhado isto com o tempo, isto tem a ver porque, segundo alguns, negociamos mal a PAC. Boa tarde a todos. Não, eu penso que não. Eu penso que o grande problema que existe é assim, é aquilo que dizia o Zé Luís e muito bem, assim, e o Dr. Afonso também, é que muitos destes apoios não chegam aos pequenos agricultores. O grande problema é esse. Quando falamos de agricultura familiar, isto foi, portanto, é muito recente a criação deste nome até de agricultura familiar. Estes apoios geralmente não chegam, portanto, vão ficar em quem? Vão ficar principalmente aonde e em quem? Pronto, nos grandes agricultores, vão ficar nas grandes herdades, etc. E aqui ao norte chega muito pouco. Claro que o grande problema que a gente tem é este, e o problema mais grave é que, se nós não apoiarmos a fixação da população nos meios rurais, estas pessoas vão ficar pelo triplo do preço quando elas forem para as cidades. Porque depois podes apoiar aí, portanto, enquanto que eles aqui, portanto, consomem muito pouco, porque nós estávamos a falar nas hortas particulares que cada um tem, pronto, numa ou duas colmeias que tem que também lhe dão mel, nos animais que tem, porque geralmente qualquer pessoa tem umas ovelhas, tem umas galinhas, tem uns porcos, etc. E isso aí, portanto, vai trazer a essa agricultura familiar, portanto, um rendimento que nunca terão na cidade.
Na cidade nunca o terão. Mas se essas pessoas forem... E o que está a acontecer é assim... E nós estávamos a falar, quando falamos, portanto, nos anos 70 e nos anos 60, em 50% de pessoas ligadas à agricultura, e agora falamos em 5%, quando foi da nossa entrada na comunidade, aquilo que se dizia é que nós queríamos é que levar este número para os 10%. Mas esse é o processo normal do desenvolvimento. Nós todos que passamos este processo, eu não acreditava nisso. Acreditava que ia ser muito difícil. Afinal, hoje estamos no 5%. Ainda estamos abaixo deste número. Mas o que é que aconteceu? De novas tecnologias. Sim, mas, José Luís, o que é que aconteceu a toda esta gente? Nós, por exemplo, eu posso dizer, por exemplo, um exemplo prático. Por exemplo, nós, eu como sabe, estou ligado à agricultura, à parte que diz respeito ao animal, à parte que diz respeito também à raça barrosã. Por exemplo, nós abatíamos, portanto, identificávamos no Concelho de Vila Verde à volta de 1.500 vitelos ano. Nós agora identificamos no Concelho de Vila Verde à volta de 300 vitelos. Porquê é que passamos de 1.500 para 300 vitelos? Porque a importação mais barata? Não é, o grande problema é que é assim, nós antigamente devíamos ter à volta de 400 produtores em Vila Verde. E hoje somos capazes de ter 20 e poucos produtores. E porquê é que se deu esta queda? Portanto, a primeira queda foi um erro histórico, quando o Estado obrigou os agricultores a coletar-se. Todas as pessoas que eram idosas, e a mim acontecia-me a mesma coisa, se me obrigasse a coletar para fazer agricultura, a pessoa que é que ia dizer? Não. Isto de certeza que isto significa o quê? Mais impostos, quando as pessoas já estão carregadas de impostos, porque nós, em tudo o que produzimos, a gente sabe, por exemplo, pagamos o gás mais caro da Europa, estamos em quinto lugar, por exemplo, na eletricidade, na gasolina a mesma coisa, quer dizer, nós pagamos impostos, uma coisa, portanto, que é desumano aquilo que está a acontecer. E o pequeno agricultor é que arca com isto tudo, porque o problema que a gente põe depois, quando a gente começa a pensar, diz assim, há 40 anos atrás, um vitelo, portanto, quando era no abate, valia 100 contos, 500 euros. Agora, passado 40 anos, um vitelo no abate vale quanto? 500 euros, ou 100 contos, como queiram chamar. O que é que aconteceu? Nestes 40 anos, vocês vejam quanto é que custava a luz, quanto é que custava a gasolina, quanto é que custava... O que é que a comunidade fez? Arranjou uma coisa que se chama indemnização compensatória, que era o quê? Como sabia que isso ia acontecer, porque um bom político é aquele que sabe perfeitamente o que vai acontecer daqui a 10, daqui a 20 anos, sabia o que ia acontecer, íamos arranjar um dinheiro para financiar, portanto, para ajudar o financiamento dessas mas isso dessas é mau, pessoas. É bom, é que isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Pronto, mas o que país mais liberal. Pronto, mas o que é que acabou por acontecer? Esta indemnização compensatória devia ter acontecido o mesmo que aconteceu com a gasolina e com o gás, etc. Devia aumentar exponencialmente, não era? O que é que aconteceu? A indemnização compensatória é a mesma que dão desde a nossa entrada na comunidade. Não acompanha. Portanto, não acompanhou desgraça para os nossos agricultores. Agora, mas o preço do produto acompanhou. Foi sempre o mesmo. O preço do produto ficou na mesma. Ficou na mesma. Qual é o grave problema disto? O grande problema que nós temos, e nós aqui no Conselho, graças a Deus, as coisas têm-se mantido também mercê do trabalho que se tem desenvolvido, as sucessivas câmaras ajudando, etc. E nós também, portanto, fazendo tudo o que é possível para tentar fixar os agricultores aqui. A questão é assim, quer dizer, estes agricultores, se forem embora, foram para onde? Foram para a cidade. E claro, na cidade... Ou emigraram portanto, a maioria não foram para a cidade. A maioria foi para a cidade, mas foi para a cidade, para Paris, etc., não é? Para o Luxemburgo, etc., etc. O grande problema que nós temos é este, quer dizer, nós temos que arranjar a maneira de fixar esta gente. E a maneira de fixar esta gente é ajudá-los. Ajudá-los e de que maneira? Portanto, quando falava há bocado naquela bazuca, isso é tudo conversa dos políticos, ajudar estes pequenos agricultores. Os grandes não precisam que os ajude, compreende? Os grandes por si só, eles, por exemplo, de qualquer maneira, neste período, fazem um tipo de agricultura competitiva. Quer dizer, por exemplo, nós também sabemos, por exemplo, os olivais que a gente vê agora à volta do Alqueva, etc., já não são portugueses, 90% são espanhóis. São de espanhóis. E com alguma agressão ambiental. Mas porque os políticos sabiam, portanto, que
quando compraram os olivais em Portugal, era 5 vezes mais barato que a terra em Espanha. Mas isto está tudo escrito, toda a gente sabia isso. Só que as pessoas estavam entre a espada e a parede, o que queriam era vender, e como sabe, muitas vezes o indivíduo não tem outra solução. Vende a quem lhe paga. Os espanhóis compravam, eles pagaram, venderam tudo. E agora nós, Portugal, começamos. Eu não sei o que é que nos falta a vender. E o sentimento do agricultor acabou-se. Ele hoje não sei, não acabou. Eu penso que não. O problema, e nós temos, há uma palavra agora para os políticos falam sempre que é resiliência. E o que é que acontece? Os nossos agricultores, e nós temos aqui, temos de dizer assim, nós temos, portanto, são verdadeiros heróis. E, por exemplo, nós, Vieira de Minho, estamos a falar de Vieira de Minho, não me interessa falarmos do resto. Porque eu estava a falar em Vila Verde, só para dar um exemplo de como é que as coisas se passavam. Vieira de Minho, por exemplo, é o terceiro maior produtor de carne barrosã. Eu, por exemplo, tenho aqui os números. Produz 22 toneladas e meia de carne barrosã, que são à volta de 100... Mas já não consegue, se eu recordo o número... consegue. Nós na carne barrosã conseguimos escoar a produção. Portanto, só à volta de 120 mil euros que entram aqui no Conselho. Agora, portanto, há outros, portanto, nós temos outras raças e outras espécies, nomeadamente os ovinos, etc., os garranos. Claro que as pessoas também recebem alguns subsídios daí, mas se não houver isto, se não houver estes apoios, a agricultura, nós depois, o que é que podemos falar? Podemos falar em silvicultura, mas podemos falar em quê? Só podemos falar em floresta. Sim. E então, e depois a outra coisa, uma das coisas que, por exemplo, que aqui no Conselho também aumentou, e de facto as coisas também estão, portanto, com bons números, é a parte de respeito à agricultura, mas tenho a certeza que o João Paulo sabe mais do que isso que eu, que é apicultor, não é? Vamos sinalizando aqui, assim, apenas de memória, de que está a ser mais difícil ser produtor de animais. Sim, sem dúvida. Quer o garrano, quer também o outro gado. Não, Luís, eu só queria acrescentar mais uma coisa. Nos últimos tempos, dizem que os parafusos que aumentaram 30%. Quem diz, por exemplo, os indivíduos fazem peladuros, parafusos, as calhas, tudo e não sei quantos. E as rações? O João Paulo pode nos dizer, o doutor Afonso pode nos dizer isto. Quanto é que foi a ração? Mas continuam a pagar o mesmo, não é? O subsídio é o mesmo, não é? O apoio pois, é o mesmo. O apoio são os mesmos, as pessoas, e é por isso que eu digo isto não... Então, assim, como eu dizia, os agricultores são verdadeiros heróis e a gente tem que pensar assim, nós temos turismo porque eles são, principalmente, são jardineiros da região. Quando podem. Bem, não, eles muito têm feito. Ainda é difícil, continua a ser difícil, numa região como a nossa, particularmente num concelho como o nosso. Sim, sem dúvida. Continua a ser muito difícil produzir no Concelho de Vieira de Minho, porque nós estamos limitados também às dimensões das nossas explorações, pequenas áreas, embora tenhamos um baldio considerável que pode ser aproveitado para o pastoreio, mas é como o Dr. José falou e o Dr. Afonso também, é assim, os fatores de produção aumentaram. As rações só neste ano já vamos na 4ª subida, os adubos já subiram 3 vezes, os agroquímicos duplicaram, portanto tudo que saiu derivado do arame tiveram agora um aumento de cerca de 30%, quer dizer, isso é impensável. Como já foi dito, os subsídios continuam a ser os mesmos, já há vários anos, praticamente desde que entramos na Comunidade Europeia, e tudo isso pesa no agricultor. Hoje em dia podemos dizer que é um luxo ser agricultor, porque trabalha-se para alimentar os animais, não é para ter lucro. A agricultura aqui é maioritariamente uma atividade complementar. Exatamente. Hoje em dia, dificilmente, só quem tiver um número já considerável, no caso dos bovinos, tudo que tenha acima de 20 cabeças, sim, poderá ser rentável. O resto não. Porque é assim... mínimo são 20 cabeças. Fica tudo sustentável. Fica muito caro. E então temos que encarar a agricultura como um complemento. Eu falo por mim também, sou apicultor, também tenho bastantes cavalos e tenho isso como um complemento. Está bem que o mel dá dinheiro, mas há 3 anos que não há produções de mel, portanto, devido às condições climatéricas, devido às oscilações de temperatura. E a velutina causa algum... A velutina é assim, para quem tiver o número abaixo de 10 colmeias, sim, isso afeta.
No meu caso, que tenho sempre para cima de 50 colmeias por apiário, não se reflete. Isso é um mito, portanto, elas vão tirando de uma, vão tirando noutra, às vezes até é uma ajuda que vão tirando aquelas mais velhas, aquelas que ainda consomem o mel e, portanto, e os seus derivados. E não produzem. Sim, agora, quem tenha abaixo 10, sim, isso acaba por afetar, porque praticamente estão sempre a tirar das mesmas, isso afeta. Esta situação tem afastado, como se vê, pela idade, pela falta de compensação, tem afastado pessoas da agricultura e da pecuária. Sim, muito, porque os jovens, ao fim, portanto, muitos deles estavam mesmo com interesse na agricultura, mas foram defraudados. E aqueles que meteram os projetos, ao fim, a maior parte estão à espera dos 5 anos. 5 anos para abandonar, e para ir, a maior parte tem que ir abandonar Portugal e ir para o estrangeiro para pagar as dívidas que contraíram. É isso que tem acontecido nestes últimos tempos. Foi uma ilusão. Foi uma ilusão, muitas das vezes, também há bocado o Dr. Afonso falou, há determinadas espécies que não se adaptam, há determinadas, portanto, projetos, o caso dos espargos. Os espargos, pouca gente conhece o modo de produção do espargo, portanto, isso é um fracasso. Temos também alguns que, devido também às dimensões muito pequenas das explorações, não se torna rentável. Depois é assim, a falta de mão de obra, e a mão de obra hoje em dia é caríssima. O caso dos mirtilos, e o Dr. Afonso aqui, o problema é a mão de obra. É que é um período muito curto de tempo e não há mão de obra para fazer as colheitas. Mas então o que é feito das formações que são oferecidas aí para esta área? Eu acho que aqui um bocado, aquilo que o engenheiro João Paulo estava a dizer também é um bocado verdade. É assim, às vezes as pessoas querem apostar, neste caso, na agricultura, elaboram o projeto, mas quem também elabora o projeto... Mas poucos em exclusivo. Como? Poucos em exclusivo. Sim, poucos em normalmente exclusivo. como complemento. Sim, mas quando eles surgiram era para essa exclusividade. Eu lembro-me, por exemplo, lá os meus familiares foram exatamente, os meus sobrinhos foi exatamente nisso. Foi numa fase em que nós estávamos aqui no aperto, portanto na fase em que era o governo, neste caso o Passos Coelho, em que a Troika estava aí. O período de ajustamento, como se chama. Exatamente, e não haja dúvida que nessa altura foi um bocado o escape. Havia pessoas, a maior parte das pessoas que apostaram... Em vez de emigrar, tentar aqui. Exatamente, e tentaram a sua sorte, quer dizer, havia possibilidades, tinham neste caso terrenos, etc. Só que depois havia aquilo que o engenheiro João Paulo estava a dizer. Também havia, e os projetos necessitam de ser feitos, necessitam de ter alguma sustentação financeira, e os projetistas às vezes puxam ali um bocadinho, e o que é que acontece? Acaba por não ser real. E as pessoas, quando vão executar o projeto, ou aumentam as áreas, porque geralmente a solução é aumentar as áreas, ou se não aumentam as áreas, acontece aquilo que estava a dizer o João Paulo, é que às vezes as pessoas não conseguem tirar a sustentabilidade do projeto que apresentaram, e depois têm que emigrar para saldar as dívidas que entretanto criaram, porque não conseguiram se ingrar. E é um bocado isso, quer dizer, nós sabemos, e às vezes também, e é verdade que também por parte das organizações centrais também não há essa facilidade. É claro que vão-se criando as organizações de produtores, e isso de facto foi uma coisa que também ajudou muita gente, mas na hora da decisão do projeto a implementar, as pessoas não olham a isso, e deviam olhar. Às vezes as pessoas dizem assim, eu estou-me a lembrar, e há casos de pessoas que dizem assim, agora é moda fazer isto. O problema é que tem que ser mesmo a moda. Não pode ser por moda. Porque não tem que ser mesmo a moda, porque a moda gera infraestruturas que permitem a sustentabilidade, que era isso que eu estava a dizer, o criar uma organização de produtores. Eu sei que há pessoas que fizeram exatamente o contrário. A agricultura é a organização principal e única organização de agricultores que temos aqui conhecida e com, digamos, com currículo. Consegue, ou tentou e consegue, ou que dificuldades tem para conseguir organizar estas pessoas a questão é assim, nós sabemos... E fomentar um melhor aproveitamento dos terrenos que ainda temos e que... Aquilo que eu estava a dizer nas organizações de produtores,
e voltando a isso, era exatamente isso, é que as pessoas, zonas, eu estou-me a lembrar, por exemplo, aqui no Minho, onde, por exemplo, a produção de mirtilos foi um boom. Hoje fala-se em Severo do Buga, mas lá é quase zero em relação aqui à área que temos aqui no Minho. E não é por acaso que esse negócio é um negócio que está a se ingrar. Porquê? Porque, entretanto, surgiram as organizações de produtores. Por exemplo, eu estou-me a lembrar, por exemplo, aqui em Vila Verde temos a Minho Berry Cube, que neste momento consegue escoar à volta de 350 toneladas de mirtilo. Mas a questão mas a cooperativa não conseguiu agregar essas pessoas, as poucas que se mantêm? Não conseguiu, porque depois também houve dispersou muito o objeto do investimento. Aquilo que estávamos a dizer há bocadinho, por exemplo, em relação à produção de gado, também é assim. Porque se for criada uma organização na produção de gado, as pessoas conseguem negociar melhor a carne, conseguem colocar no mercado melhor a carne, etc. Se as pessoas agirem individualmente, é muito difícil. E há pequenos nichos nessa situação, por exemplo, daquilo que me estava a dizer, por exemplo, dos espargos, dos cogumelos, etc., em que as pessoas acabam por estar no mercado quase sozinhos, e isso é muito difícil. E depois, concluindo a ideia que eu estava a dizer, quem faz os projetos às vezes, como sabem que as pessoas dizem, eu não quero estar a investir numa área em que os outros já estão também a investir, quero ser um bocadinho diferente. E acho que os projetistas nesse aspecto deviam ter mais cuidado. Mas por falta, enfim, e era aí que eu queria ver o papel da cooperativa, mas falta aí o tal acompanhamento ou a tal não, mas há orientação. José Luís, o problema da carne barrosada, por exemplo, que que são muitos produtores, não são muitos, portanto são à volta de 275 produtores de carne barrosada, e aqui no Minho tem 38 produtores. E as pessoas dizem assim, porquê é que se salvaram? Salvaram-se agora, por exemplo, nesta pandemia, porque já há muitos anos que vendem, portanto, para as grandes superfícies, e na altura o Pingo Doce e o Continente, mas mais o Pingo Doce, e disse, olha, a gente não tem problema nenhum, a gente vai-vos vender isso e acabou, e vamos resolver o problema. Isto porquê? Porque estavam organizados e por já há muito tempo trabalhavam com aquelas entidades. O grande problema é assim, isto quando tem alguma dimensão. Agora, quando você me disser assim, por exemplo, vamos falar, por exemplo, na Feira de Fumeiro. Imagine que você era criador, portanto, que fazia produtos para ir à Feira de Fumeiro e criou, por exemplo, 20 porcos. Não houve Feira de Fumeiro. O que é que o indivíduo fez aos porcos? Não, uma desgraça. Porque você quer vender, depois ninguém os quer, e depois tem que vender aos desbaratos. Só que aquilo que estávamos a ouvir do João Paulo é assim, as pessoas têm os animais, mas têm que contar depois não recupera nem o investido. E depois aquilo é assim, depois a pessoa está a contar com aquele dinheiro e acabou por ter um prejuízo, uma coisa... E claro, é aquilo que diz João Paulo. Mais um que vai para o polo e aí a questão é que acompanham isso de perto. Mas é a questão da organização. A famosa é a questão da organização e assim. E tudo isto fica caro. Ainda hoje eu tive cuidado de ligar ao João Paulo, porque um dos produtores, portanto, eles precisam de ter... licenciamentos para fazer determinado tipo, que é o corte das carnes, etc, e que tem de ter formação própria para isso. E eles têm que a pagar. Ainda hoje um produtor me disse, olha, vai acabar a minha licença de cortador, como é que é? Como é que eu posso fazer? Eu não se preocupe, que eu vou falar com o João Paulo, vamos fazer formação para ficar... Isto que é? A contarmos que esta desgraçada desta pandemia desapareça e voltemos à vida normal. Porque isto é assim, por exemplo, no que diz respeito, a gente diz, por exemplo, os indivíduos que preparam os animais para andar nos concursos pecuários. Está a ver? Portanto, outra desgraça. A Agrovieira desapareceu, a Feira de Fumeiros, a Feira da Castanha desapareceu, a Feira da Ladra, vamos lá ver se ainda existe, se vai haver, e o grande problema é assim, que todas estas pessoas que investiram muito dinheiro não têm retorno absolutamente nenhum. Mas aquilo que o Dr. Vieira Leite, e voltando àquilo que eu estava a dizer, e que é importante, quer dizer, no caso da carne, por exemplo, porque os produtores até estavam organizados, etc., mas houve situações, eu estou-me a lembrar, por exemplo, o ano passado, e este ano aconteceu igual, mas o ano passado, por exemplo, no tempo de São José, foi quando começou a pandemia, pessoas que tinham cabritos e não tinham a quem os vender. Na Páscoa também. Está a ver? Isto porquê? Porque as pessoas não estavam organizadas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo,
No caso, e voltámos outra vez até a uma falar. grande superfície que utilizava a publicidade para dizer isso. Exatamente. Sim, também salvou. E houve casos, por exemplo, exatamente, a dizer que iam comprar muito mais barato. Claro que os agricultores que não tinham estas organizações estavam com a corda na garganta. Mas só para dizer o seguinte, nas organizações onde as pessoas pertenciam, aconteceu, por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, na minha Berricup, que eu ainda agora falei nisso, por exemplo, foi o ano em que se vendeu o produto em que o agricultor mais vendeu, em termos de preço por produto, preço por quilo. Porquê? Porque é uma organização, também podemos dizer, olha, o produto não é nenhum, em Portugal é quase 0%, é todo vendido no estrangeiro, mas existe uma organização por trás e que não depende disso, porque repara, aquilo que estávamos há bocadinho a dizer, os hipermercados não deixaram de vender nada, ninguém deixou de vender nada. Agora, os nossos agricultores é que também não deixaram de produzir, mas as pessoas compraram-lhe a metade do preço das coisas. O grande problema, por exemplo, foi esta parte da restauração. A restauração... Há 20 anos era a 500, continua a ser a 500. Sim, esse é outro problema, mas isso é uma questão que a gente não... Olha, eu não sei como é que vamos dar a volta a isso. Portanto, organizações que ganhem corpo e que possam. Não, mas portanto, toda a gente sabe disso, não é? Toda a gente sabe disso, isso é vertical. Mas o problema das organizações também não pode inflacionar muito o preço, porque senão também não vende. Porque nós temos produtos de qualidade que chegam do estrangeiro, é muito mais baixo o preço. José Luís, é o problema do presunto. É o problema do presunto. Você tem presunto compra por 500 euros e presunto compra a 50. E muitas vezes até são quase iguais. Principalmente lá embaixo no sul. E acaba... E porquê? Muitas das vezes é porque, olha, por causa das organizações, por causa da fama, por causa disto. E a capacidade de fazer publicidade. Nós sabemos, o nosso porco de montanheiro, o porco preto, normalmente são vendidos, os presuntos, vai tudo para a Espanha. E porquê? Porque tem outra tecnologia, tem outra fama, tem outra não sei o quê, conseguem de facto atingir preços muito bons e rentáveis. Não é? Mas eu não falo desse tipo de agricultores, eu falo aqui nos nossos. Não é no indivíduo que tem 1000 porcos, não falo no indivíduo que tem um porco ou dois que o criou em casa, ou aquele indivíduo que compra 4 ou 5 para depois vender na feira do fumeiro. Esse aí é que tem mais dificuldade. Tiveram uma dificuldade, isto é assim, ninguém imagina, mas há muita gente a passar mal, muita agricultura. Sim, o poder por exemplo, de compra... os indivíduos tinham os animais dos concursos, está a ver, nós tínhamos concurso todas as semanas, nunca mais houve concurso nenhum, os concursos pecuários. E pensando bem, por exemplo, e sabem que a Câmara Municipal, ao organizar estes concursos pecuários, ao organizar essas atividades, os 4 eventos, os 4 eventos, no final do ano, cada agricultor, por exemplo, só um criador de gado vai buscar perto de 1000 euros. Quer dizer, está a ver? E não era só o que vendia, era aquilo que divulgava e os contactos que não, e depois traz um vitel, depois vende muito melhor vendido, etc. Quer dizer, agora assim, parou tudo e nós estamos de facto com... Isto é sempre interessante, estas conversas são sempre interessantes, até porque são cá do meio, mas nós temos de controlar o tempo. As principais dificuldades nesta atividade como dirigente da cooperativa? As principais dificuldades são exatamente essas que há bocadinho aqui a sustentabilidade financeira. O que estava a dizer é que, no fundo, o que é que acontece? O que o agricultor produz está-se a pago a um valor inferior àquilo que era normal, o que não devia ser. No entanto, quando quer ter acesso aos meios de produção e aos fatores de produção, eles têm-se visto, quem está na cadeia produtiva acima, tem-se financiado através dos agricultores, neste caso, porque repara, era aquilo que dizia, com os adubos a subir, com as rações a subir, e aqui ainda há esse projeto, esse inverso, é que a matéria-prima da ração sai do agricultor, é comprada a preço baixo, e depois quando regressa ao agricultor é preço mais cara, muito superior, com um valor acrescentado muito superior. E é essa dificuldade que os agricultores têm tido nesta fase, e que era preciso, e aqui mais uma vez reforçando aquilo que o Dr. Vieira há bocadinho disse, que era estes apoios da bazuca eram importantíssimos neste setor primário, porque senão o que é que acontece? Esta fixação da população, da pouca população que há
agrícola nestas terras do interior, a tendência é cada vez... Mas quais são as principais dificuldades da cooperativa nesse aspecto? Lutar, como dizia há pouco o João Paulo, contra o individualismo dos nossos... As dificuldades, nós não temos aqui um certo... Dificuldades financeiras, dificuldades em encontrar apoios, quais são? As dificuldades agora neste momento, sabe qual é? É que nós queremos acudir a todos os agricultores que recorrem à cooperativa. Queríamos, pois, certamente ser a mão acolhedora de dizer, olha, o senhor não pode pagar a 10, pode pagar a 20 e a 30, mas infelizmente a cooperativa também não tem essa, também vive do que entra e do que sai e do que vende, e tentámos fazer portanto, o melhor possível para apoiar os agricultores, porque neste momento eles precisam dessa ajuda, não é? Mas também tem... Mas só procuram a cooperativa quando precisam, ou são pessoas que gostam de se organizar, não, compreendem esta necessidade de criar corpo, digamos? Nós, olha, e já agora até que falou nisso, certamente nós temos, há pessoas, há muitos agricultores ainda que não fazem, ou alguns agricultores, alguns nichos que não fazem parte ou que não são cooperantes da cooperativa. Mas, por exemplo, nós agora com esse projeto do feijão amarelo, há mais algumas pessoas que vão conseguir, que vão entrar e que certamente vão ter que entrar como cooperantes para poder comercializar o feijão amarelo, mas também é um apoio que a Câmara Municipal, neste caso, está a fazer, e a cooperativa também, que é permitir que a certificação, que era aqui um objetivo que a cooperativa já tinha há muito tempo, mas que neste ano conseguimos concretizar, que foi a certificação de um produto desta zona de Vieira de Minho e dos concelhos limítrofes, e no fundo acaba por ser mais um produto que os nossos agricultores desta área podem produzir e que certamente é um produto diferenciado e que toda a gente sabe que é pago muito diferente de qualquer tipo de feijão, e que os agricultores podem aproveitar. E quem nos está a ouvir e é agricultor, pois certamente só tem a contactar a cooperativa para poder produzir esse feijão amarelo e certificado. Sim, e com garantia do escoamento, portanto, garante-se o escoamento desse produto, porque nós este ano já vendemos, só este ano, estamos a falar em 4 meses, já vendemos cerca de 1.500 quilos. E não vendemos mais porque não há. Portanto, o escoamento acabou a produção nos nossos... E estamos a recorrer até fora do Faltará motivar as pessoas? Acho que é motivar e informar, porque nós fizemos esse trabalho através das juntas de freguesia. A cooperativa fez essa informação, essa divulgação. A cooperativa mais a Câmara Municipal vão brevemente assinar um protocolo em que essa certificação pelo período de um ano vai ser a custo zero para os nossos agricultores. É mais um apoio que a Câmara Municipal está a dar aos agricultores para além dos outros apoios que costuma dar, no caso da taxa de sanidade animal, etc. Mas que os nossos cooperantes, isto da cooperativa agrícola, tem que aproveitar, e neste caso, quem tiver a produzir feijão, pois pode ter a consciência de que a cooperativa tudo fará para que esse escoamento desse produto certificado de Vieira do Minho, e que certamente vamos também depois alargar à zona aqui envolvente, seja um produto que vale a pena produzir aqui em Vieira do Minho. Há um exemplo que nós temos aqui, que julgo que conhecem, que é um produtor também que tem a sua horta ou a sua pequena produção de produtos da terra, de produtos locais, que, pelos vistos, já tem pedidos de fora do concelho. E tendo em conta uma experiência que eu assisti recentemente na zona de Sintra, que estes pequenos grupos, juntando-se, conseguem criar alguma capacidade para venderem os chamados produtos biológicos ou produtos naturais com sucesso. Repare, o que nós fizemos aqui em Vieira de Minho foi de modo diferente, mas também o fizemos. Como é que nós fizemos aqui? Eu agora estou-me a referir enquanto conselho, mas foi uma atividade da Câmara Municipal, que foi a realização das feiras dos produtos locais, que temos vindo a fazer ao longo do ano. Porque aquilo que o Dr. Vieira estava a dizer, são 4, por exemplo,
que nós... 4 grandes feiras. Nós, ao incentivar, ao fazer uma feira de fumeiro, incentivamos a que os produtores, durante um ano, e agora estou a falar na criação dos porcos, durante um ano criasse o porco para depois obter aquele rendimento naquela data. Mas no caso dos produtos locais, e àquilo que se está a referir, da horta, do feijão, do feijão verde, da cebola, da cenoura, etc., etc., também foi esse espírito que nós criamos nessas pessoas. De alguma fruta, por exemplo, e alguma fruta, em que as pessoas ao longo do ano vão criando e sabem que têm a oportunidade de o vender. Mas quer dizer que esta pandemia, como dissemos no princípio, parou um bocado todos estes processos, este movimento? Receio que sim, mas eu penso que as pessoas também estão à espera disso, quer dizer, as pessoas estão a tentar, e penso eu, continuam a tentar vender os produtos que têm no porta a porta, que no fundo acaba por ser um bocado assim, mas eu espero que as pessoas, e tenho quase a certeza disso, é por isso que esta retoma económica pós-pandemia, acho que vai ser muito mais fácil do que aquilo que a gente pensa, porque as pessoas estão à espera exatamente disso, e quando isto abrir, pois certamente estas pessoas estão a produzir e vão colocar e vão continuar a vender. Doutora, sem paixão, mas pela experiência que tem, acredita que isto é possível? Sim, acho que sim, e claro que eu tenho a certeza que o apoio do município, o município já tem apoiado, como dizia o doutor Afonso, nas taxas sanitárias e apoiou, portanto, quando era em tudo isto, para a raça Barrosã, portanto, tudo aquilo que foram as chegas de bois, etc., à volta disto, além de, por exemplo, nós temos outra Câmara aqui ao lado, por cada vitel nascido dá 100 euros a cada agricultor, o que é extraordinário. As câmaras que é Monte Alegre. Há câmaras mais ricas, outras menos ricas, claro, lá também souberam negociar. Ou mais sensíveis e menos sensíveis. Não ponha a questão da sensibilidade. O problema é uma questão de ser mais rico ou menos rico. E muitas das vezes, por exemplo, Monte Alegre é mais rico com o mesmo número de barragem que nós, só que souberam muito melhor negociar, portanto, aquela ocupação dos terrenos. Mas esta e com menos número de vias, por exemplo, nós também temos de ter a noção disso. Mas agora, correndo o risco de ultrapassar um bocadinho o tempo, mas este reforço que foi feito aqui, reforço de potências na zona do Cabo de Rabagão, não traz mais proveito? Sim, nós somos o maior produtor de energia daqui da região, segundo nos dizem, só que o problema, isso, por aquilo que eu sei, não se reflete em termos monetários, não é? Não. E o problema é isso, se a Câmara fosse mais rica, mais dinheiro poderia dar. Agora, o problema que a gente tem é assim, a Câmara tem apoiado extraordinariamente os agricultores de Vieira do Minho. A cooperativa tudo tem feito para tentar, não só na formação, como também no apoio aos agricultores, tentar que as coisas os problemas sejam minorados. Uma das coisas que eu digo aos agricultores, venham à cooperativa, a cooperativa é vossa, não é da cooperativa, não é do senhor Joaquim, nem do senhor Manuel, a cooperativa é dos agricultores de Vieira do Minho. Venham às reuniões, venham às assembleias, discutam, digam o vosso ponto de vista para nos ajudar todos a ter uma saída feliz. Agora, aquilo que eu penso é assim, tudo se tem feito para tentar minorar todos os efeitos da pandemia, só que de facto as coisas não são fáceis, não é? São segundos para dizer, é possível que se retome o caminho, digamos, a nível de produção? Sim, sem dúvida, e mesmo eu tenho presenciado que mesmo durante esta altura de confinamento as pessoas têm-se dedicado muito mais à limpeza das suas parcelas. Nunca vi tantas variedades de legumes nos seus quintais. Mesmo as próprias áreas de cultivo aumentaram, porque terrenos estavam incultos, portanto não tinham que fazer, os cafés também estavam abertos, aproveitaram a maquinaria para tornar isso mais, portanto, essas áreas, portanto, áreas que possam ser cultivadas. E eu penso que as pessoas também estão com a perda de poder económico, muitas delas com também a perda do emprego. Eu penso que vê na agricultura, portanto, uma tábua de salvação em termos futuros. E é isso que nós procuramos fazer, se não for antes, no próximo ano. Agradeço a presença de todos, de António Afonso Barroso, do Dr. Guilherme Leite, também João Paulo Carneiro da SERG. Falamos da agricultura, onde quer que nos tenham escutado, continue com um bom fim de semana, 2 a 8 dias, vamos continuar a falar. Boa tarde. Falar daqui.
daqui, a região em foco.